Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Fala pessoal, como que vocês estão aí do outro lado? Do outro lado dos fones de ouvido, do alto-falantezinho do celular, do computador, onde você está ouvindo aí, ou pelo YouTube, né? Você está atrás da telinha aí. Como estão vocês? Como estão vocês? Eu tava hoje vendo um documentário, alguma coisa sobre o pior filme do mundo. Eu convido vocês a pesquisarem, não assistam, que é ruim mesmo, mas pesquisarem sobre um filme que se chama Birdemic, alguma coisa assim, Birdemic. E esse filme ele é um filme dos filmes mais toscos que eu já vi na história do cinema. Aí eu tava vendo a história, tal, é um cara que ele queria ser diretor a todo custo, mas ele não tinha dinheiro, né? Então ele arrumou uma fortuna, né? Ele arrumou vender um carro, alguma coisa, e juntou $10 mil, que foi o que custou para fazer o filme. Para quem não sabe, $10 mil é uma mixaria, quase você não paga as roupas de um filme normal, né? Que se diz aí, hollywoodiano. E o interessante é que ele pegou esses $10 mil, contratou alguns atores ali, todo mundo ganhava bem pouco, né? E teve atuações ruins, a sonoplastia, ele mesmo editava num computadorzinho lá velho que ele tinha, o próprio diretor queria fazer esse filme. Só que ele falou que se inspirava no Hitchcock, né? Se eu não me engano, o Hitchcock tem um filme sobre pássaros, né? E aí ele falou, um dia eu vou fazer. Só que é tão mal feito os efeitos especiais. Só que olha só que interessante. Isso aí a gente tem uma lição para tirar disso. Ele queria tanto ser diretor de um filme sobre pássaros, por causa que ele era fã do Hitchcock, que ele juntou esses $10 mil, vendeu um carro, sei lá, que ele fez ali, pagou alguns atores, pessoas ainda aspirantes atores, né? Concordaram ganhar uma mixaria para poder fazer parte. E ele criou um roteiro ali e ele mesmo fez a edição. Tem uma hora que os pássaros vêm atacar, né? Que fala sobre o ataque de uns pássaros. Aí é bem grotesco o efeito especial, nem diz. Imagina que alguém só colou uma figurinha perto de uma pessoa assim e ficou mexendo como se fosse um pássaro sobrevoando. Nossa, é muito ruim. Só que olha só, vamos tentar entender. A vontade do diretor, a vontade desse cara de fazer um filme foi tanta, e com os recursos que ele tinha, ele tentou, diz ele, né, numa entrevista que eu vi, fazer o melhor, mas não teve nada de bom ali, né, mas ele não conseguia fazer melhor que aquilo com o que ele tinha de investimento. E aí ele acabou mostrando para alguém, né, se não me engano, em Los Angeles, que trabalhava com publicidade de filmes. Aí o cara olhou e falou assim, cara, eu sei que é ruim, alguma coisa assim, mas eu acho que eu vejo pessoas que vão gostar. Se 100 pessoas no planeta acharem um filme bacana, já tá bom. O cara falou para ele, aí já deu animada nele e tal, eles começaram a divulgar o filme. Sabe como ele fez a divulgação desse filme? O filme fala sobre pássaros, né? Um filme meio de terror, suspense, alguma coisa assim. E o diretor, né? O cara que fez o filme, ele pegou o carro dele, um carro simples, básico, né? Popular. Fez uns panfletinhos e ele foi em algum lugar lá em Los Angeles, se eu não me engano, e ele mesmo dando panfletinho na rua, vai ter estreia de um filme. Aí ele colocou sons de pássaros no filme, de pássaros, para colocar no carro, né, dele enquanto estava andando pelas ruas, e uma ave de pelúcia, né, no capô do carro, para chamar atenção. E aos poucos eles conseguiram chamar umas pessoas para essa estreia que ia fazer num bar, pelo que eu estava entendendo, era num barzinho que cedeu para que eles colocassem lá, passar, e foi tanta gente, né, e depois dali o filme ele foi caracterizado como um filme tão ruim que começou a ser muito falado. Então até fala que nos jornais na época até que foi falado, um falando pro outro, falando que filme ruim e tudo. Tanta gente quis assistir para ver o quanto ele é ruim, e hoje ele se tornou um filme cult. Filme cult é aquela história, né? Ele não é tão famoso por ser bom, mas as pessoas
que gostam de ver, virou meio pra história em alguma coisa. Como que seja como o pior filme, né? Entre os piores filmes do mundo, mas ele virou um filme cult. E o cara ficou famoso. O cara ficou famoso entre esse meio. E aí eu falei, pô, a gente pode tirar alguma lição. Sei lá, cada um pode interpretar de alguma maneira, né? Não é porque você tem poucos recursos que você não pode fazer uma coisa que seja reconhecido de alguma forma. E esse cara foi, sabe? Esse cara foi. Eu achei tão interessante. Se eu não me engano, chama isso mesmo. É Birdemic. E é pássaros ali assassinos, né? Muito ruim, mas procurem sobre isso. Procurem sobre isso. A gente pode tirar uma lição muito grande se você conhecer a história do homem que criou esses filmes ruins, tá? Se eu não me engano, ainda tem a parte 1 e 2 e a 3. Se eu não me engano. Porque ele fez a parte 1, aí foi tão mal falado pela qualidade, mas muito falado, que ele acabou pegando uma certa fama, nome e tal, e se tornou um filme cult hoje. Tem pessoas que gostam desses tipos de filme. Ele atingiu um público ali que as pessoas, pô, eu quero saber da história, mesmo que seja mal feito, as pessoas, tem gente que gosta. Então, fica a lição. Não é porque você tem poucos recursos que você não consiga. Basta ter muita vontade de fazer uma coisa e poucos recursos que sejam. Você faz esses ingredientes virarem uma grande receita. Tá? É uma lição que nós temos que aprender. Então, o pior filme, um dos piores, para mim foi o pior, tá? Porque eu vi ali, eu sei que pode ter mais. Mas um dos piores filmes do mundo me ensinou essa lição. Né? Eu já sabia algumas coisas sobre isso, eu sei que a gente que devemos esforçar, mas veio reafirmar como uma lição que podemos sim, às vezes até com poucos recursos, você conseguir de alguma forma levantar algo criado por você. Então realmente pensem nisso. É uma lição, acho que a gente deve aprender com isso. Então achei bem legal. E estava tentando linkar esse assunto com a igreja, lógico, não achei muito, mas o que eu encontrei já na igreja foram muitas pessoas com ótimas ideias. Encontrei já muitas pessoas. Uma vez eu conversei com um outro missionário enquanto eu era... Olha que interessante como é que é a vida, né? Enquanto eu era missionário, estava lá nas terras quentes do Nordeste brasileiro e conversando com outro missionário. Ele não era meu companheiro ali no trabalho missionário, mas nós nos encontrávamos em algumas reuniões e tal, e ele estava falando um dia a respeito do desejo que ele tinha, olha só que interessante, de ser empresário do ramo automotivo. O que eu estou querendo dizer, ele não queria ser um mecânico. Ele queria ser um empresário que tinha uma concessionária do ramo automotivo. Aí eu lembro que eu perguntei isso para ele, cara, mas como é que é a sua vida? Você tem planos? Tem alguém aí que pode te dar um aporte quando você voltar da missão para poder fazer esse plano? Eu falei, cara, eu não tenho nada. Na verdade, a gente está quebrado, sabe? Minha família. Eu vim para a missão ainda cortando grama e tal, né? Americano. Difícil você ver um americano falar que está quebrado, né? Financeiramente, ele falava mesmo. Eu lembro que ele mostrou um dia uma carta do pai dele. Aí ele estava lendo, a gente estava lendo a carta, né? O pai dele escreveu para ele e estava falando que as coisas estavam muito difíceis e para ele não se assustar quando ele voltasse, porque eles tiveram que mudar de casa para uma casa muito menor, que todos os irmãos dele vão estar com ele no mesmo quarto, né? Porque a casa é bem pequena. E para vocês verem como que ele era difícil para ele. Isso aí foi em 98, logo que eu estava como missionário de tempo integral, né? E eu até me correspondi com ele algum tempo, mas ele tinha muita vontade. Ele falou que o desejo dele era um dia ser um grande empresário do ramo automobilístico, né? Os automóveis, ele queria trabalhar com automóveis, é realmente isso, vender automóveis, sabe? Uma loja grande. E uma coisa interessante que eu preciso falar para vocês foi a importância de entender algo como que a gente aprendeu, por exemplo, com esse diretor desse filme ruim. Ele tinha poucos recursos, mas uma grande vontade fez o negócio levantar. E, se eu não me engano, sei lá, 15 anos
16, 17 anos depois que nós fizemos missão, eu decidi, eu não tinha mais falado com esse missionário que tinha esse desejo de trabalhar no setor de automóveis, e eu fui procurar ele nas redes sociais e achei ele no LinkedIn. LinkedIn, todo mundo sabe, é uma rede de profissionais, né? E quando eu vi escrito lá que ele era proprietário de uma concessionária de automóveis, me fez pensar muita coisa. Aí eu vi a história desse diretor desse filme ruim, né? Eu fiquei pensando, caramba, cara, aquele missionário não tinha recurso nenhum. E ainda recebia notícias na missão do pai que quando ele voltasse, para não assustar, que a situação estava feia mesmo. Então ele não tinha aporte para chegar, como alguns americanos que falavam, vou voltar, meu pai vai me dar um carro de presente. Muito diferente. Mas o que a gente tinha ali? Quais os ingredientes que ele tinha? Uma mente com criatividade e muita vontade. Poucos recursos, mas muita vontade. Aí eu lembro que eu mandei uma mensagem para ele falou, cara, eu tô muito bem, realizei meu sonho, né? Pelo próprio LinkedIn conversamos, depois não conversei mais com ele. Mas fiquei muito contente de ver alguém com um grande desejo, poucos recursos e fez acontecer. Esse filme ruim de tudo. Ele é um filme que alguém teve o desejo, poucos recursos, mas hoje se tornou um filme cult. E aí, o que vocês acham disso? É uma boa reflexão. Acho que em determinados momentos da nossa vida a gente tem que pensar. Peraí, será que eu tenho projetos guardados? E só não estou querendo colocar em prática, talvez por poucos recursos? Mas e a vontade? Será que não ajuda? É lógico, tem coisas que você não pode colocar a carroça na frente dos bois, mas sei lá, e a vontade? Com alguma coisa ali que você tem, será que não dá para movimentar os pauzinhos dos seus projetos? Convido vocês, tá? Se você está pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou pelo YouTube, convido vocês, meus amigos e amigas de batalha desse podcast. O que vocês acham disso? E aí? O que um pouquinho de vontade ou muita vontade faz, hein? Ah, não tenho tantos recursos, mas a vontade é um baita do ingrediente. E aí, tá na hora, será, de colocar alguns projetos parados em prática? Vai de cada um, convido todo mundo a pensar. Vou pensar nisso também, mais nisso, tá? Mas é isso aí. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.